Fala, meu povo, meu nome é Fabrício, sou instrutor teórico aqui da Autoescola Sena e vou ajudar vocês a passarem na prova, né? A parte de mecânica. Normalmente na prova são duas questões de mecânica e aí vamos entender isso aqui, né? Vem falando aqui que a intenção dessa apostila é promover o aluno conhecimentos básicos, bem básico mesmo, né? Sobre noções de veículo. Está até falando aqui, será um bicho de 7 cabeças? Não é nada. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, na prova eles vão perguntar sobre o painel de instrumento do veículo. Aí tem falando, o velocímetro, que a função do velocímetro é indicar velocidade, né? O nome já vem, velocímetro, velocidade. Odômetro, a quilometragem percorrida pelo veículo, fui daqui a tal lugar, deu quantos quilômetros? Vou olhar pelo odômetro. Manômetro indica a pressão do óleo, né? O óleo tem um prazo de validade, então eu tenho que estar sabendo aí. Amperímetro indica a carga da bateria, né? A bateria precisa de carga para estar funcionando. Termômetro já vem aí de temperatura, então vocês guardam isso aí, ó. Geralmente a pergunta é ou para que a peça serve ou onde que a peça fica. Termômetro, temperatura. Tacômetro, não pode confundir, né? Termômetro com tacômetro, os nomes são bem parecidos. Tacômetro indica tacômetro ou conta-giros, né? A rotação do motor por minuto. E aí, ó, peraí, tô clicando na tecla errada aqui. Aí tem aqui alguns exemplos que tem no painel, né? De símbolos do painel. Se não vem assim na prova com o símbolo. Aí fala aqui, conhecer os itens básicos do veículo, é obrigação do proprietário, como completar a água do radiador, fluido de freios, calibrar os pneus, né? Isso aqui vem na prova, a pergunta geralmente vem assim, ó, qual o motor mais utilizado nos veículos hoje em dia? Então tá falando aqui que é o motor térmico de combustão interna. Vocês anotem isso aí, ó, né? O bom do vídeo é que a pessoa pode voltar, pode assistir novamente, né? Então, máquina térmica, né, de combustão interna, o motor mais utilizado nos veículos hoje em dia. Anota isso aí. Mais o que aqui? Aí tem as peças, né? Peças fixas do motor. Tem o cabeçote, o nome já fala cabeçote, que é a parte de cima do motor. O bloco, aí tem uma pergunta na prova que vem assim: qual a parte mais pesada do motor? Bloco, né? Geralmente vem lá bloco de cilindros. Junta de vedação, essa junta é para vedar as partes, né, do motor. Cárter, tem uma questão sobre essa na prova que fala assim: qual a parte do motor que serve principalmente como reservatório de óleo? O óleo lubrificante é o cárter. Então, mostrando o motor basicamente montado aqui, ó, tem a parte de cima que é o cabeçote, o meio do motor que é o bloco. Vocês lembrou que eu falei, a peça mais pesada do motor é o bloco, e o cárter, né, a parte de baixo aqui, né, o cárter. Mais o que aqui? Agora, peças móveis. Pistão ou êmbolo, né, que essa parte aqui, ó, o pistão, aqui é a biela. Aí tem aqui aparece 3 peças se repetindo, né, que o pistão ou êmbolo. Peraí que eu voltei aqui. Cárter, bloco motor. O trem deu uma confusão aqui, menino. Conjunto do motor, pino do êmbolo, né? Então aqui é o pistão, aqui é a biela. Aí tem aqui o virabrequim, que é essa peça aqui, ó, né? Porque fala lá peças fixas e peças móveis. O virabrequim tá passando aqui, aqui tá a biela e a parte de cima tá o pistão, né? Lembrar que são peças fixas. Cabeçote, bloco, cárter. Peças móveis, pistão, biela, virabrequim. Aqui está o volante do motor, né? O volante do motor que é responsável por acoplar junto com a embreagem
né, para dar força, para transmitir a força do motor para as rodas. A gente vai ver isso mais para frente aqui. Mais o que? Aí aqui já está mostrando os 4 tempos do motor. Isso na prova também é importante saber, né, quais são os 4 tempos do motor. Então tem o tempo de admissão, compressão, explosão e escape. Guarda isso aí que isso também vem na prova, né? Quais são os 4 tempos do motor? Admissão, compressão, explosão, escape. Então tá aqui, né, os 4 tempos do motor, que é admissão, compressão, explosão e escape. Então quando fala peças móveis, porque elas estão movimentando aqui, ó, né, o pistão trabalha dentro do cilindro. Voltando aqui, vocês guardem isso: admissão, compressão, explosão, escape, né, os 4 tempos do motor. Agora vem aqui o sistema responsável pela formação da mistura ar-combustível. Apareceu na prova lá. Qual o sistema responsável pela formação da mistura de ar-combustível? Sistema de alimentação, né? Que ele tem o carburador ou injeção. Hoje em dia os carros não saem mais de fábrica com carburador, hoje já sai com injeção eletrônica, né? Então ele é composto aqui pelo tanque de combustível, né? Aí vem o filtro de ar, filtro de combustível, as tubulações, mangueiras de combustível, carburador. Mas importante para a prova é isso aí, ó, né? O sistema responsável pela formação da mistura de ar e combustível é o sistema de alimentação. Aí tem aqui o carburador, igual eu falei, injeção. Se perguntar na prova lá, quem veio para substituir o carburador? É a injeção eletrônica que veio para substituir, né, o carburador. Quanto à injeção eletrônica, pede aqui, ó, fazer limpeza dos bicos. O carburador, falou mais uma vez, o carburador foi substituído pela injeção eletrônica. Aí agora vem aqui o sistema de lubrificação. O nome já sugere qual é a função do sistema, né? Que é o sistema de lubrificação. E a função do sistema de lubrificar? Então ele serve para quê? Ele vai reduzir o desgaste entre as peças. E ele ainda ajuda a controlar a temperatura, né? Porque vai ter o atrito entre as peças ali, ó, né? As peças de ferro, metal lá, aço. Aí o atrito das peças, para dissipar esse calor, né? Tem aí o óleo lubrificante. Então ele ajuda a reduzir o desgaste e controlar a temperatura, né? As principais peças, anotem esse trem aí, hein? Bomba de óleo e o filtro de óleo, né, as principais peças do sistema de lubrificação, né, bomba de óleo e o filtro de óleo aí, ó. Mais o que? Sistema de arrefecimento. Esses nomes é que quebra a gente na hora da prova, viu? Que fala sistema de arrefecimento. O que é o arrefecimento? É o sistema de refrigeração. Então o sistema de arrefecimento, que é o mesmo que o sistema de refrigeração, ele controla a temperatura do motor através da circulação de ar e água, né? Aí do lado, vocês vão olhar aqui, ó, né? A pessoa pode fazer o que? Tirar um print da tela aí, ó, e depois ela consegue estudar, né? Ver aqui as peças, que é o radiador, mangueiras, bomba d'água, para ela saber quais são os componentes, né, do sistema de arrefecimento. Ideia boa aí, ó. Dá um print na tela aí, ó, que fica fácil de estudar depois. Mais o que? Radiador, pá. Sistema elétrico é o sistema que mantém. Aí a prova vai vir lá, por exemplo, qual o sistema que mantém os equipamentos consumidores de energia? É o sistema elétrico, né? Então quais são os componentes do sistema elétrico? Tem aqui o alternador, tem a bateria, a bobina, o distribuidor que distribui a energia, né? O nome já fala distribuidor. Velas, essa vela também aparece bem na prova. Qual que é a função da vela? Vem assim, ó. Qual parte do sistema elétrico que tem a função de provocar centelhas, dar uns foguinhos lá, ó? Quem que é? Vela de ignição. Motor de arranque, ele vai iniciar os primeiros movimentos. Girei a chave, o motor de arranque vai funcionar lá.
Então o sistema elétrico é o que mantém os equipamentos consumidores de energia. Aí vem aqui o circuito de ignição, igual eu estou falando, tem a bateria, que ela armazena energia. Vocês fiquem espertos aí, a bateria armazena energia, a bobina transforma a energia de baixa para alta tensão. O distribuidor, o nome já sugere, né? Ele distribui a energia aí para as velas. A vela de ignição, ela libera a centelha vai dar aquele foguinho lá, ó, que vai inflamar a mistura de ar e combustível lá dentro do cilindro, né? E aí o motor de partida ou o motor de arranque, que são a mesma pessoa, né? É o equipamento eletromecânico que tem a função de iniciar os primeiros movimentos do motor. Então aqui, ó, tem uma pergunta na prova que eu lembro dela que fala o seguinte: quem recebe o impulso direto do sistema de partida? É o volante do motor. O carro tem dois volantes, é o volante que a gente dirige lá dentro, né? E o volante do motor. Dá até para ganhar uma aposta com os outros aí, né? Brincar e aí, ó, um carro tem quantos volantes? A pessoa vai falar assim, é lógico que é um, você vai falar, não, o carro tem dois volantes, tem um volante de direção e tem o volante lá que vai trabalhar junto com a embreagem lá embaixo, volante do motor. Circuito de recarga, né, que é o gerador, também conhecido, ele tem três nomes, dínamo, gerador, alternador, ligado ao motor por correia, e a função é gerar energia, né, e manter os equipamentos consumidores aí. O circuito de iluminação é aqui a parte ali da luz de freio, luz de farol, setas, essas coisas. Circuito elétrico, conjunto de peças, nós falamos, vocês guardam isso lá, né, que nós falamos então lá, ó, peças fixas, peças móveis, né, vamos ficar atento nisso aí, né, nesses nomes das peças aí, ó, peças fixas, peças móveis. Sistema que transmite a força do motor para as rodas, o nome também já ajuda, o sistema de transmissão. A embreagem, qual que é a função da embreagem? Né, fala aqui, ó, ela é acoplar ou não o motor ao sistema de transmissão. Ela promove arrancadas suaves, troca de marcha. Na embreagem, todo mundo lembra da embreagem por causa do famoso controle de embreagem, né? A embreagem faz com que o veículo fique parado em uma subida sem você precisar acionar os freios. Caixa de câmbio é o mesmo que caixa de marcha. Ela transmite maior ou menor velocidade. Funciona mais ou menos igual a marcha da bicicleta mesmo, né? Tem a marcha mais pesada, a marcha mais leve. Então aí, ó, sistema de transmissão é o sistema que transmite a força do motor para as rodas. Igual eu falei com vocês. Ficou alguma coisa aí que ficou alguns detalhes, dá um print na tela, né, para você conseguir estudar isso aí. O vídeo é bom que você pode voltar e assistir de novo e mais uma vez. O importante é chegar lá e passar na prova. Árvore de transmissão, né, ela liga a caixa de câmbio ao diferencial. A árvore de transmissão é usada em qual tipo de veículo? Fala aqui, ó, para ônibus, caminhões. Esse cinto de segurança aqui, ó, não tem nada a ver com o cinto de segurança dentro do carro que a gente usa aqui, não. Isso é uma peça que prende debaixo do caminhão, porque se acontecer dessa árvore de transmissão quebrar, né, ela não corre risco de causar acidente aí, ó. Então o cinto de segurança ele prende a árvore de transmissão para ônibus e caminhões, veículos de grande porte. Isso aqui também já apareceu em prova, o diferencial. Recebe os movimentos vindo do motor e atua nas curvas. O diferencial, quando um carro entra na curva, ele faz com que uma roda gire menos que a outra. Doideira, né? O carro entra na curva e uma roda gira menos que a outra para poder dar estabilidade ao veículo. De veículo. Freios. Tem o freio de serviço e o freio, freio de serviço, que é o freio do pé, o freio de estacionamento, que é o freio de mão, né? Então fala aí, existe dois tipos de freio: freio mecânico, conhecido como freio de mão, né? Estacionamento, ele atua nas rodas traseiras. Quando você aciona aqui, ó, o freio de mão, ele vai estar atuando nas rodas traseiras. A finalidade está aqui, ó, manter o veículo parado,
né, com o motor acionado, desligado, quando você for estacionar o veículo lá. Freio de mão. E o freio hidráulico, que é o freio do pé, freio de serviço, freio de estacionamento, que é o freio de mão, e o freio de serviço, que é o freio do pé, né? Quando você aciona o freio do pé, ele atua nas 4 rodas. Quando você puxa o freio de mão, ele atua nas 2 rodas traseiras. Freio ABS, na prova vem uma questão que fala assim: qual o sistema de freio mais eficiente? É o freio ABS, que evita das rodas travarem. Você pode pisar no freio com força, que ele vai diminuir a velocidade das rodas, não mais vai evitar que as rodas travem. Sangria, está escrito de amarelo aqui, aí fica meio ruim de ler, né? Mas vamos tentar aqui, ó. Sangria consiste em retirar bolhas de ar do sistema de freio. Isso também já caiu na prova. Qual que é a função da sangria? Né? Retirar bolhas de ar do sistema de freio, para fazer com que o pedal fique macio ali, que você consiga acionar o freio com mais eficiência. Por isso que é importante fazer a manutenção preventiva para fugir desses problemas aí, né, mecânico. Sistema de direção, o nome já sugere, é o sistema que você consegue manter o veículo em linha reta, fazer movimentos circulares para a esquerda, para a direita, né? Sistema de direção, você vai direcionar o veículo ali. Direção mecânica, hoje em dia a gente não vê, assim, não fabrica mais, né? Tem a direção hidráulica, elétrica, eletrohidráulica. Então vem aqui o volante, tem a coluna aqui, ó, a barra de direção, as ponteiras, caixa de direção. Então, um sistema que mantém o veículo em linha reta, e eu consigo fazer movimentos circulares, né? Convergir para a direita, para a esquerda. Alinhamento das rodas, fala aqui, ó, quando a direção estiver dura, puxando para um dos lados, desgastando prematuramente o pneu, então é falta de alinhamento. E o print? E o print? Né? Direção dura, alinhamento. Quando o volante começar a triplidar, se acelera e o volante fica tremendo na mão da gente aqui, ó, precisa fazer o que? Balanceamento das rodas. Vocês põem sentido aí. Aí pneus, fala que 2 tipos de pneu, também já vi esse trem aparecer na prova lá, ó, tem pneus diagonais e pneus radiais, né? O jeito que ele é fabricado, né? A construção do radial aqui, ó, e do diagonal, você vê que as linhas são colocadas aqui, é tipo um barbante, mas é muito forte, né? Que ele é construído em diagonal e radial. Então, composição do pneu, vem a carcaça, tem os talões, aqui está aparecendo só uma parte, a banda de rodagem e os costados. Mas guarda para a prova isso aí, existe 2 tipos de pneus, diagonais e radiais. Tem até uns exemplos aqui, quando a pessoa não faz a manutenção correta, né, de calibragem dos pneus, ó, o pneu começa a gastar mais do lado de fora, a gastar mais no meio, né? Tem que fazer a calibragem dos pneus, tanto carro quanto moto. Suspensão, a finalidade dela está aqui, ó, né? Ela absorve os choques provocados pelo movimento do veículo no solo. O sistema é composto por molas, amortecedores, né, conjugados aqui com o braço de suspensão nos veículos menores. Sistema de suspensão, absorver impacto. Função do amortecedor, ele reduz o movimento brusco da mola. Então, quando o veículo estiver perdendo a estabilidade, é hora de trocar quem? Trocar o sistema de suspensão? Não, trocar os amortecedores. O amortecedor, ele é um dos itens que compõem o sistema de suspensão. E o sistema de escapamento? Nós já chegamos lá embaixo, lá, ó. Então, o sistema de escapamento, ele é responsável por expelir, né, vai jogar fora a fumaça ali, ó. Lá no início eu falei dos 4 tempos do motor, né? Então o combustível entra para dentro do motor, admite, comprime, explode e escapa, né, os gases que saem aí, ó, né, da queima de combustível. Esse catalisador aqui, ó, é importante para a prova, né? Qual que é a função do catalisador? Então ele funciona como um filtro químico, né? Ele vai reter as impurezas aí,
né, transformando os gases tóxicos em gases menos tóxicos. Isso a gente vê no meio ambiente. Daqui a pouquinho nós vamos emendar com outra aula aqui, vai ter meio ambiente aqui, né, que mecânica são 2 questões, meio ambiente são 2 e primeiros socorros caem 3 questões. Então, fumaça branca no escapamento, fala que é normal. Fumaça azulada, queima de óleo, né? Fumaça preta, que o sistema está desregulado, está queimando mais combustível do que ar. Catalisador, falei aqui, isso aqui não tem necessidade de saber. Colocação de película também ficou aqui, não precisa saber disso não. Trinca do para-brisa, né, infração, fala aqui que um automóvel com um trincado de 10 centímetros fora da área crítica de visão do motorista pode. Na minha frente, onde eu estou enxergando, não pode ter quebrado, mas fora da área crítica do motorista, né, tem as medidas aqui. Ó. Extintor, até então não está sendo cobrado também, está aqui, mas nem vou perder tempo falando dele aqui não. Né, que isso aí já caiu muito em prova, mas eles tiraram. Né, como que é feito aqui. Então mecânica é isso aí, né, esse tantão de coisa para chegar lá no dia vem 2 perguntas. Já vou aproveitar aqui, ó, primeiro socorro são 3 questões, já vão cair para dentro primeiro socorros aí para a gente ganhar tempo, né, que o negócio é a gente tirar a carteira, menino, sair todo mundo aprovado dessa prova aí, ó, sair dirigindo aí, ó. Então primeiro socorro são 3 perguntas. Primeiro socorro é bem tranquilo, né? Fala aqui que primeiro socorro são as primeiras providências tomadas no local do acidente, né? Que é o atendimento inicial e temporário até a chegada do socorro profissional. Aí fala, são ações de emergência com medidas preventivas que o objetivo é minimizar o sofrimento da vítima até a chegada de um socorro profissional. Então aqui, ó, quanto mais cedo o socorro profissional chegar, melhor, né? Na prova tem questão que vem falando assim, quando eu chegar no local, quando eu ligar pro SAMU lá, pro bombeiro, o que é importante falar e o que não tem necessidade de falar. Então aqui, local do acidente, né, eu tenho que falar, quantidade de veículos envolvidos no acidente, é carro, é moto, é caminhão, né? Quais são os veículos envolvidos no acidente lá? Número de vítimas, tem quantas pessoas envolvidas, né? Isso é importante para o socorro, ele saber com que equipamento, com quantas pessoas eles vão para lá, né? Para estar prestando esse socorro aí. Se tem vítimas presas em ferragens, que eles têm um alicate violento lá que consegue cortar a ferragem, né? Para te retirar vítimas presas em ferragens. Se tem combustível vazando, aqui, ó, vazamento de combustível, tem que tomar cuidado aqui, né? Se for acidente à noite, não usar isqueiro, fogo para clarear lá não. O ideal é uma lanterna. Então, igual eu falei com vocês, pegou a página e é um negócio interessante que eu falei que cai na prova, ó, mete um print aí, ó, para ficar fácil de ler isso aí depois estudar. Apesar que tem a apostila também, né? Dá para ir acompanhando. Telefone. Isso aí também vem na prova direto. Vem falando lá, né? Na maioria, a questão vem assim, na maioria dos estados brasileiros, quais são os telefones de emergência? Então, 193, que é o bombeiro, 192, que é o SAMU, Polícia Rodoviária Federal, 91, e a Polícia Militar, 190. Vítimas presas em ferragens, eu vou estar acionando o bombeiro. O SAMU, ele não foi criado só para socorrer vítima de acidente de trânsito, não. Isso também aparece na prova, né? O SAMU foi criado só para socorrer vítima de acidente de trânsito? Não é só para acidente de trânsito, não. Não é que serve o SAMU, não. O que não deve fazer, aí fala aqui, ó, abandonar a vítima do acidente, correr, pode fugir, não. Tumultuar o local do acidente, deixar de colaborar com autoridades competentes, tentar remover a vítima das ferragens sem estar preparado, né? Então são coisas que a gente tem que ficar atento aí, que não pode ser feito. Primeiro socorro, as questões é bem de boa. Aí vem falando aqui, né, até uma parte de penalidade aqui, o artigo 176 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro.
né, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazer. A pessoa atropelou alguém, se ela fugir, aqui ela está cometendo uma infração gravíssima, né, vai ter multa. A multa, o valor da multa gravíssima vai ser multiplicado por 5 vezes. E vai ter uma medida administrativa que é recolher o documento de habilitação da pessoa e com certeza ela vai responder, né, processo aí na área civil, criminal, não só no Código de Trânsito brasileiro. Aí vem aqui o artigo 177, é deixar o condutor de prestar socorro à vítima. Nesse caso aqui a pessoa não está envolvida no acidente, né, que o condutor deixou de prestar socorro à vítima de trânsito quando ele foi solicitado pela autoridade ou seus agentes. Aí a infração já é grave, tem multa. Né, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, prestar imediato socorro à vítima. Então tem que ficar atento com isso. Avaliação primária. Cheguei no local do acidente ali, o que eu vou avaliar? Primeiramente, o nome já fala, avaliação primária. Então eu vou verificar ali, ó, respiração, pulso, temperatura, estado de consciência, né? O melhor local para verificar a pulsação aqui no pescoço, isso também vem em prova, né? No pescoço aqui, o melhor local para verificar a pulsação. Estado de consciência, como é que você chama? Onde você estava indo? O que aconteceu, né? Olhar se a pessoa está respirando, você vai perceber se o tórax e o abdômen da pessoa está movimentando, se ela estiver desacordada, né? Temperatura, só de você encostar a mão aqui, ó, você já vai perceber, né, a temperatura. Aí fala que no socorro devemos observar, né, uma sequência padronizada que é ver, sentir e ouvir. Uma pessoa que a respiração parou, ela vai morrer caso a respiração não seja restabelecida entre 3 a 5 minutos. Então tem que tomar cuidado com aí, né? Na hora de prestar o socorro lá, a avaliação primária, eu vou verificar pulso, melhor local aqui, ó, pescoço. Sinais vitais, isso aqui também vem na prova. Quais são os sinais vitais? Respiração, pulso. Aqui tem pressão arterial, mas a pessoa que está na hora socorrendo na rua ali, tem como olhar a pressão não. Então os principais sinais vitais que a gente vai conseguir olhar de primeira assim, né, no acidente vai ser respiração, pulso, temperatura, né? Igual eu falei, melhor local para verificar a pulsação, pescoço. Aí fala aqui, a parada respiratória em acidente no acidente de trânsito normalmente ocorre por 2 motivos. Contração muscular ocorre em razão de uma pancada sofrida diafragma aqui no abdômen, no tórax aqui, uma pancada bem forte, pegando essa região do tronco aqui, ó, pode fazer que a pessoa, né, pare de respirar. Ou alguma obstrução das vias aéreas, boca, nariz, garganta, que é alguma coisa que está obstruindo, pode ser vômito, prótese dentária, alguma coisa assim. Por isso que não pode, né, manter a pessoa cabeça baixa nesses casos não. Aí fala que com cuidado inclinar a cabeça da pessoa para trás para soltar a língua, né, do fundo da garganta, retirar objetos, né, outros da boca da vítima aí. Mas é complicado fazer isso, né? Para a prova, beleza. Na prova perguntar lá o que fazer, né, na hora de verificar a respiração. Com cuidado, inclinar a cabeça da pessoa o máximo aqui para trás, né, para soltar a língua do fundo da garganta. Se tiver alguma prótese dentária, alguma coisa assim, mas o ideal é não movimentar a vítima. Aí fala aqui, ó, se não tiver respiração após a abertura da via aérea, é preciso ventilar, né, os pulmões, que é o método. Aqui está até arriscado aqui, ó, a respiração boca a boca, porque hoje em dia não utiliza mais esse procedimento, né? Vai ter que fazer a massagem cardíaca, né? Não tem essa parte mais de respiração boca a boca não, né? A Organização Mundial de Saúde tirou isso aí. Isso aqui não. Pulso, que é aqui, ó, a dilatação das artérias pela contração do coração, dos batimentos. Então fala para verificar a pulsação usando 2 dedos, né, na carótida, aqui, ó, ou no braço, né, no radial.
Mas na prova, quando fala o melhor local para verificar a pulsação, vai ser no pescoço, onde tem a artéria aqui, a carótida. Não usar o polegar, né? Porque ele apresenta batimentos e pode confundir com a pulsação da vítima, se tiver com pulsação. Aí fala aqui, ó, que o pulso rápido e pele pálida, sinal de estado de choque. Se não houver pulso, pode indicar uma parada cardíaca. Pulsação normal oscila ali de 60 a 80. Isso também não vem ao caso da prova, não. Eu tenho que saber isso aí. Melhor local para verificar a pulsação: pescoço. Ausência de batimentos é sintoma de o quê? Parada cardíaca. Aí tem que fazer o procedimento, né? Que na parada cardíaca os lábios e unhas ficam imediatamente azulados, né? Fala que a vítima está cianótica, né? Vai ficando roxo. Pupila dilatada e a vítima apresenta palidez acentuada. Aí eu vou ter que fazer, tá aqui embaixo aqui, ó, repita essa operação de 60 a 100 vezes. Fazer a massagem cardíaca aqui, ó, né? São de 60 a 100 compressões. Estado de choque, fala que causado por problemas circulatórios, sintomas. Então peguei a prova, estava falando lá. Vítima com pulso rápido e fraco, palidez acentuada, suor na testa e palma da mão, né, das mãos, sudorese, pele fria e pegajosa, respiração curta e rápida. O que eu tenho que saber que é sintoma de quê? Estado de choque. E o que não provoca estado de choque? Está aqui, ó, parada respiratória, entorses ou contusões. Então, no estado de choque, eu tenho que tentar acalmar a vítima, conversando com ela, né, segurando para que ela não se debata contra o solo. No caso de desmaio, fala que se o desmaio for proveniente de acidente de trânsito, não tem necessidade de colocar a almofada para levantar a perna da vítima, não. Porque isso pode causar uma pressão intracraniana, né, se a vítima tiver uma lesão na cabeça ou ainda agravar possíveis lesões. Então é isso, né? Se o desmaio for proveniente de acidente de trânsito, a gente não levanta, porque tem pessoas, às vezes, se passou mal, desmaiou, quando você coloca a perna mais alta que o corpo, faz com que o sangue circula, né, e a pessoa volte. Convulsões. Vítima tendo contraturas musculares involuntárias, né? O que fazer? Fala aqui para deitar a vítima de costas e colocar a cabeça de lado, né? Deita a pessoa, coloca a cabeça de lado para ela não sufocar com a saliva, né? Proteger a cabeça e retirar objetos que possam apresentar risco à vítima. Cessar da convulsão, procurar, né, ver as vias aéreas aí, assim não tem nada obstruindo, né? Contraturas musculares involuntárias. Isso aqui eu vou pular, que também não tem necessidade de saber. Análise cor da pele, dilatação das pupilas. Febre, né, conhecido como hipertermia, hiperelevação da temperatura. Hipotermia, que é a queda de temperatura. Aí fala aqui na observação, se a vítima apresentar temperatura corporal acima de 37, aí a gente fala que ela está com febre. Se a temperatura estiver abaixo de 36, considera-se hipotermia. Então, em caso de febre, que é hipertermia, a vítima pode ser socorrida com banho de imersão na temperatura corporal, né? A água na temperatura normal aí, ó. Ou compressa úmida, fria, né? Na testa, axilas, virilha, no pescoço. No caso de hipotermia, fala para aquecer a vítima com cobertor, dá-lhe para beber líquidos quentes. Olha que interessante isso aqui. Como essa prova nossa é voltada para acidente de trânsito, tudo que aparecer lá mandando comer, mandando beber, vocês, ó, rapa fora, não marca não. Dê apenas um copo de água para a vítima. Dê a vítima um copo de não sei o que lá, né? Não pode dar nada para a pessoa comer, beber não. Aqui fala no caso de hipotermia, para dar líquido quente, só se não for acidente de trânsito, porque se for no caso a prova nossa, como é voltada para acidente de trânsito, não pode dar nada para beber não, comer nada não.
Análise secundária. Na análise secundária fala aqui que é o tratamento dado à vítima consciente. Isso é importante para a prova. Né? A análise secundária é dada à vítima consciente ou inconsciente? Consciente. Né? O socorrista tem que observar se existe ferimento na cabeça, tórax, no abdômen, se tem queimaduras, fratura de braço, perna, se tem alguma lesão na coluna, né? Se a pessoa não consegue movimentar os braços e as pernas, é sintoma de lesão na coluna. Ferimento na cabeça, fala aqui que isso pode deixar a vítima agitada, nervosa, ou às vezes ficar inquieta, ou então deprimida, né? Sonolenta, pode levar a pessoa ao coma profundo. Né? Sempre eles falam assim, a pessoa caiu, bateu a cabeça, deu sono, não pode deixar dormir não. Né? Então fala que nesse caso nunca faça movimento com o pescoço, que não sabe se a pessoa tem uma lesão, né? Na cervical. Elevar as pernas da vítima não pode, porque não sabe da lesão na coluna aí, ó. Nunca retirar capacete. Em acidente com vítima, eu posso abrir a viseira, soltar a jugular aqui, ó. Agora retirar o capacete não. Não tentar retirar estilhaços nem pingar colírio. Né? No caso de objeto, algum corpo estranho no olho, né? Fala para não tentar esfregar, passar nada não. Ferimento na cabeça é para manter a cabeça mais alta que o corpo, colocar sobre o ferimento gás ou pano limpo, né? E pressionar levemente para poder estancar a hemorragia. Ferimento no tórax, fala aqui que tiver um ferimento aberto no tórax, ele tem que ser coberto com gás ou um pano limpo para evitar a entrada de ar, que a entrada de ar faz com que o pulmão feche, perigoso. No caso de um objeto empalado, alguma coisa fincou no peito da pessoa lá, sei lá o que é lá, que deu lá, caiu de moto, fincou um galho lá, alguma coisa, fala que não pode retirar não, ela não remova o objeto. Né, cobrir o ferimento lá com um pano limpo, sem forçar, não colocar a vítima deitada, porque o objeto empalado ali ele pode movimentar, né, então não colocar a vítima deitada. Ferimento no abdômen. No caso de ferimento aberto no abdômen, fala para não tentar recolocar na cavidade os órgãos expostos. Mas quem vai querer fazer isso? Será que alguém imagina isso? A pessoa caiu lá, as tripas saíram para fora, vou tentar voltar aqui para o lugar? Você tá doido? Né? Então manter os lugares cobrindo com compressa úmida, não ingerir líquido, igual eu falei, não pode dar nada para a pessoa comer, beber não. Hemorragia, tem hemorragia arterial, venosa e capilar, isso também é danado para vir na prova. Né? Hemorragia capilar, hemorragia arterial, hemorragia venosa. Hemorragia arterial, tem que ficar atento no sintoma aqui, ó. Quando fala lá que o sangue sai em jatos, o sangue saindo em jatos, então é hemorragia arterial, rompimento de uma artéria. Hemorragia venosa, o sangue vermelho escuro, rompimento de veias. Hemorragia capilar, tem nada a ver com cabelo, não. Hemorragia capilar é aquele sangramento mais fino, né, e contínuo, geralmente para sozinho, né? Então saber quais são os sintomas aí de hemorragia e fazer o seguinte, para evitar doenças infecto-contagiosas, manter seu veículo em estojo de primeiros socorros. Já foi até obrigatório, né? Teve uma época, pela legislação, era obrigatório ter no carro esse estojo de primeiros socorros. Então aqui, ó, é luvas descartáveis, né, máscaras. Então, para conter hemorragia, fazer compressa no local, usando uma gaze ou um pano limpo. Não troque a gaze, né? Aquilo ali colocou um pano, encharcou, põe outro por cima para ajudar a controlar a hemorragia. Fala que se não der resultado, faça uma elevação do membro, né? Uma pressão digital em cima ali, ó. Então, no caso de hemorragia, fazer uma compressa em cima do local que está sangrando. Isso aqui também vem muito na prova, quando fala assim, fazer torniquete ou garrote, que é amarrar. Só pode fazer o torniquete no caso de amputação de membros, né? Aí que é feito o torniquete, o garrote. Hemorragia externa, então fala aqui, ó,
fazer uma compressão sobre o ferimento utilizando uma compressa limpa, um pano, a gás. Não pode garrotear, né? Amarrar não. Na hemorragia interna, está interna, a gente não está vendo. Vai perceber porque a pele fica escura e áspera, os lábios vão ficando pálidos, a pessoa começa a suar muito, fica mais agitada, o pulso ele fica fraco, né? A pessoa, o pulso fica rápido, mas só que fraco, batendo fraquinho. Aí fala para colocar compressa fria no local, controlar o estado de choque, providenciar o transporte imediato lá. Aqui falando de novo, nunca dê líquido para a vítima com suspeita de hemorragia interna. Na verdade, nunca dê líquido para a vítima em caso de acidente. Hemorragia nasal, fala que isso ocorre após rompimento de vasos sanguíneos do nariz. No caso de acidente de trânsito, a pancada na cabeça pode ser causa aí de um traumatismo craniano. Aconselhável que não tampe a narina, né? Tem que ficar na posição normal aqui, virar para cima aqui, não tampar. Coloca um pano e tem que ir para o hospital rapidão. Hemorragia pulmonar, né? Então no caso de hemorragia pulmonar, fala que o sangue ele é vermelho vivo, né, saindo pela boca após acesso de tosse. Hemorragia estomacal, então tem que guardar isso aí, ó. A vítima com sangue vermelho vivo saindo pela boca após o acesso de tosse, tem que saber que é hemorragia pulmonar. Hemorragia estomacal, sangue sai escuro após vômito, parecendo borra de café, né? Então hemorragia estomacal, o sangue sai um sangue mais escuro. Sangue vermelho vivo, hemorragia pulmonar. Nesse caso aí não tem o que mexer muito não, né? Levar para o hospital, esperar o SAMU. Vocês lembram o telefone do SAMU? Isso cai na prova, hein? 192, bombeiro 193, Polícia Rodoviária Federal 191, Polícia Militar 190. Então fala aqui, ó, amputação de membros, isso também aparece na prova. Eu só separei o que cai na prova, por isso que eu fico toda hora, isso cai na prova, isso cai na prova. Né? Então aqui a pessoa teve um membro amputado, o que fazer? Fala para pegar a parte amputada, né? Recupere a parte amputada, envolva em gaze ou pano limpo, põe em saco plástico, coloque sobre o gelo, mantenha a temperatura fria, na temperatura fria. Levar a parte amputada junto com a vítima para o hospital. Eu não posso lavar a parte amputada, não sei se alguém vai pensar, né? Vou levar a pessoa lá no hospital, o dedo dela está aqui no chão, vamos lavar o dedo dela primeiro? Pode lavar não, leva do jeito que está. Não deixe a parte amputada em contato direto com gelo ou álcool. Não envolva em tecido ou pano úmido. Então eu pego a parte amputada, envolvo num pedaço de pano limpo e seco. Nesse caso agora eu já posso colocar no gelo, eu não posso colocar diretamente no gelo, aí dá ruim. Queimadura, tem queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, né? Queimadura de primeiro grau, a pele fica só avermelhada. Queimadura de segundo grau, dá aquela da bolha, escapamento de moto, nossa, isso aí acontece demais, encosta no escapamento, dá aquela bolha, fica uma mancha ali que não sai nunca mais. Terceiro grau, mais profundo, atinge várias camadas da pele, costuma chegar até o osso, essa é braba. Queimadura de primeiro e segundo grau, eu vou colocar água, né? Coloca água lá, temperatura normal. Pode passar nada não, o pessoal passa manteiga, pó de café, um monte de trem aí, né? Pode passar nada, né? Só água. Então a vítima estiver, aqui faz se a vítima estiver em chamas, cobri-la com cobertor para eliminar o máximo de oxigênio, remover da parte atingida tudo que possa apertar a vítima, como anel, sapato, relógio, não passar nada sobre a queimadura, aqui embaixo daqui, ó, somente água fria para aliviar a dor. Queimar não presta não, né, Rodolfo? Se a queimadura for com produto químico, fala aqui que mesma coisa, secar com pano, aí joga água, né, lava, né, se possível levar uma amostra para o hospital para saber o que é que a pessoa queimou, com que produto químico é esse.
né, lavar com bastante água corrente, soro fisiológico, encaminhar a vítima para o hospital, né? Tem uns produtos aí que queimam para danar. Bandagem é enrolar uma faixa igual está na imagem aqui, ó. Então o objetivo é imobilizar ou conter parte do corpo temporariamente, né, seguindo os cuidados aqui. A região tem que estar limpa, o músculo relaxado. E é que interessante, começar a enfaixar da extremidade para o centro, quer dizer, de baixo para cima, né, enfaixar da esquerda para a direita, que é o jeito padrão. Quando chegar no hospital lá, eles já sabem na hora de desenrolar lá, ó, né, então de baixo para cima, da esquerda para a direita. Caso de uma bandagem. Essa questão também é antiga de cair em prova. Fios elétricos caídos no chão, carro bateu no poste, tombou uns fios em cima do carro. Fala aqui para orientar os passageiros a aguardar dentro do veículo até a chegada do socorro, né, do resgate. As pessoas próximas deverão ser alertadas a não tocar no veículo, pois poderão agir como fio terra. Então, se a pessoa que está dentro do carro pôr o pé no chão, ela vai funcionar como um fio condutor, né? Dá um chocão danado aí, a pessoa vai embora lá pro além, né? Então tem que tomar cuidado aí. Então, nesse caso, é pedir às pessoas para aguardarem dentro do veículo. Fraturas. No caso de fratura, fala para imobilizar a fratura utilizando uma tala rígida, um jornal, uma revista. Né, você pega lá um material lá qualquer lá, né, você consegue prender aqui, ó, enrola a faixa aqui, ó, né, para imobilizar a parte aqui, ó. Porque tem fratura fechada e tem fratura aberta, fratura exposta. Né, a fratura fechada tem que deixar a parte afetada na posição normal, colocar uma tala ali para sustentar. Fratura exposta, aí pede para não tentar recolocar no local o osso fraturado, né? Quando fratura exposta, o osso ponta para fora ali, ó, não tentar voltar esse osso para o lugar não, imobiliza do jeito que está ali, ó. O trem é danado. Fratura na coluna, fala aqui, ó, né, fratura na coluna vertebral pode causar o rompimento da medula. Assim, o procedimento de emergência é o mais delicado, né? Então muito cuidado aqui para evitar sequelas graves. Então aqui, ó, evitar movimentar ou mexer na vítima com suspeita de fratura, né, na vértebra. Então, eu peguei a prova, tinha uma pergunta lá. Vítima com dor intensa, perda de movimento, perda de sensibilidade ou formigamento em membros. Isso é sintoma de quê? Eu vou responder lá, ó, lesão na coluna vertebral. Acidente com motociclista. Fala aqui, ó, que não podemos retirar o capacete de um motociclista. Né, retirar o capacete pode movimentar a cabeça e agravar lesões existentes aí, né? Então, o que mais ocorre com acidente de motociclista é contusões e entorse, né, pancada. No caso de entorse, fala para colocar gelo, né? Contusão é quando o músculo é comprimido contra o osso, toma uma pancada ali, ó, fica avermelhado, depois fica roxo, costuma que fica inchado. Né? Então é deixar em repouso a parte da pancada ali contundida, aplicando a compressa fria. Então lembre isso aí, acidente com motociclista, eu não posso retirar o capacete. Aí aqui, ó, quando uma pessoa encontra dificuldade para realizar movimentos, constata-se uma paralisia. Nesse caso, testar a mobilidade da pessoa. Né, se a pessoa está conseguindo movimentar os braços, as pernas. Aí fala aqui, ó, tocando, beliscando parte a ser examinada. Incapacidade de mover perna e braço após um acidente pode indicar lesão na coluna, né, a nível cervical. Se as pernas não movem a nível lombar, na parte das costas aqui, ó. Por isso a importância de não movimentar a vítima, né, no caso do acidente, para não piorar a situação. Né, complicar aí. Aí fala aqui, nesse caso, muito cuidado ao prestar socorro, só toque ou transporte a vítima se ela estiver correndo o risco de morrer no local, né? Então a gente não retira a vítima do local do acidente, a não ser que ela está correndo o risco de morrer ali. Aí eu vou ter que arrumar um jeito com o máximo de cuidado possível
pelo menos umas 3 pessoas, né, eu vou retirar essa pessoa para ser transportada. Então fala aqui, ó, se o local for perigoso, houver perigo de fogo, né, ou explosão, acidente com veículo transportando produtos perigosos, nesses casos que eu retiro a pessoa. Igual eu falei com vocês, pegou a coisa para ler e quer ler isso aqui depois, ou assiste de novo o vídeo, ou vem aqui, ó, dá um print na tela aí, ó, e assiste isso aí, lê isso aí, para vocês ficarem afiados lá para não passar nessa prova. Aí fala se necessário transportar a vítima, tem que examinar a cabeça, pescoço, se existe algum corpo estranho na boca, olho, se tem sangramento no nariz, coloração dos lábios, né, coluna vertebral. Hoje com o SAMU, hoje tem muito recurso, né, você liga para o SAMU, rapidão eles chegam, né, não tem tanta necessidade, igual assim, só se for o caso de um local que não tem sinal de telefone nem nada, né, precisar transportar a pessoa, aí tem que ser com o máximo de cuidado para poder não piorar a situação. Essa parte de improvisando maca aqui eu não vou explicar, eu vou pular isso aqui, porque isso aqui para a prova não precisa não. Improvisando uma maca, isso aí não tem necessidade de saber não. Mas tá aí, depois igual eu falei, alguém quiser ler aí como que funciona, mas hoje em dia, como eu tô falando, com recurso, hoje tem mais recurso, né? Não é precisar pegar pedaço de bambu, madeira para transportar a pessoa, isso aí já tá ultrapassado. Essas regras aqui, isso aqui é importante dar um print na tela, hein? Essa aqui ficou filé de guardar, ó. Essa ficou boa, ó. Regra sagrada, cuide da sua segurança em primeiro lugar. Proteja-se, evite contato com sangue ou secreções, use equipamento de proteção individual. Respiração boca a boca, que somente com equipamento apropriado, né, e por pessoal treinado. Não ofereça ou aplique medicamentos. Não dá líquido para a vítima com suspeita de lesão interna, mesmo que ela peça. Não utilize técnica de garroteamento, que é amarrar aqui, ó. Né, não mexa no membro fraturado, limitar e imobilizar, né, só do jeito ali. Não retire o capacete do motociclista. Evite remover a vítima. Se for inevitável, tem que movimentar o mínimo possível para não piorar a situação da vítima aí. Primeiro socorro, 3 perguntinhas na prova lá, filé demais. Meio ambiente. Né, estamos aqui agora, vamos sentar o pau aí para nós fechar esses 3 temas aí, ó. Meio ambiente, convívio social e meio ambiente, são 2 questões na prova, né, isso é importante saber aqui, ó. Fala aí que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos. SNT é o Sistema Nacional de Trânsito, né, o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, fala aqui que os órgãos de trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Aí fala aqui, o que é cidadania? Isso cai na prova. Cidadania é o exercício pelo cidadão dos direitos e deveres que lhe são ortogados pelo Estado, né, pela sociedade. Fala que é a conquista de qualidade de vida que vai preservar a dignidade humana, a natureza, o meio ambiente. O que é ser cidadão? Peguei minha prova, ela está perguntando o que é a cidadania, o que é ser cidadão. Então fala aqui que é a gente lutar pelos nossos direitos, né, em todos os espaços. Assumir aí o valor da cidadania significa reafirmar o valor da solidariedade contra o individualismo, né, a cooperação contra o valor da competição. E no trânsito tem muita competição, isso aí causa acidente, né? Causa aí os chamados, hoje em dia, chamado de sinistros. Né, porque acidente é uma coisa assim, o nome já fala acidente. Né, então aqui, ó, cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos pelos indivíduos, né, pelo indivíduo que vive em sociedade. Então nós temos aí os direitos e deveres. Né, então se perguntar na prova lá, o que é a cidadania? Fala aqui que é o estado e qualidade de cidadão. Indivíduo, isso também vem na prova. O que é indivíduo, o que é grupo social, o que é sociedade? Indivíduo, o nome já fala, individual é uma pessoa só, ué.
Ela possui características herdadas ou adquiridas do meio onde vive, é diferente de outros em relação ao porte físico, personalidade. Por isso que o trânsito dá choque, dá briga lá, porque a pessoa, tem gente que é mais calmo, tem gente que é mais agitado, né? Tem gente que é mais nervoso. Aí trânsito, a gente tem que saber das limitações de outras pessoas e saber conviver com isso, né? Respeitar os direitos das outras pessoas. Grupo social é onde o indivíduo se insere, né, procurando pessoas com afinidades comuns, onde é estabelecido aí contatos diretos e pessoais. E a sociedade é o contato aí, né, de vários grupos. Então o indivíduo é um só, grupo social, vários indivíduos, e a sociedade, né, vários grupos. Aí vem mostrando aqui, ó, olha lá, grupo social, né, pode ser a família, na escola, né, um grupo aí de pessoas aí. Sociedade são vários grupos. Então todo indivíduo, está falando, ele necessita da sociedade para sobreviver, produzindo bens de consumo, comprando produtos para a sua necessidade. Então aqui fala que é devido à interação do indivíduo com a sociedade que tem uma melhor qualidade de vida, que é trabalhando, pagando imposto, tem que pagar imposto, menino, né? Que aí a gente paga imposto, vai ter água tratada, luz, benefícios como aposentadoria, assistência médica, né? Lá no artigo 5º da Constituição da República fala que todos nós somos iguais perante a lei, negócio desse aí. Então o trânsito é o maior ponto de junção entre indivíduos, grupo social e sociedade. Então tem aqui a casa, a pessoa vai para a escola, da escola ela vai ter contato aí com a sociedade, né, na rua aí. E aí a gente tem os grupos aí, academia, restaurante, e volta para cá. Então é o ciclo que a pessoa faz, né? Então tem que saber lidar com isso, né? Então você precisa do trânsito para sair de casa, para ir para a escola, da escola para ir para o trabalho, do trabalho para ir para a academia, da academia para você ir para o restaurante, do restaurante você voltar para casa. Tudo você precisa do trânsito, né? Então é importante viver em sociedade, saber lidar com as limitações, porque a sociedade ela tem todos os tipos de indivíduo. Aí fala aí, se citar o Brasil, por exemplo, nossa sociedade é composta por europeus, africanos, asiáticos, né? Então você imagina a quantidade aí, né? Quanta diferença tem na formação das pessoas, mesmo porque cada um de nós tem nossa própria personalidade, né? Então, igual eu falo toda hora, trânsito, você vai encontrar com gente, tudo quanto é jeito, é gente acelerando, é gente andando devagar, é gente ultrapassando onde que não pode, né? Então a sociedade tem todos os tipos de indivíduo. E isso é importante, fala aqui, mas tudo isso é benéfico para a sociedade, pois as diferenças de ideias fazem nascer novos conceitos, renovação de padrões, né, de comportamento. Então fala aqui do relacionamento interpessoal, que é a capacidade de relacionar com grupos ou sociedades, visando sempre melhorar a qualidade dos relacionamentos. Então para a prova, mais é isso aí, eles vão perguntar lá o que é indivíduo, o que é grupo social, o que é sociedade, né? Então indivíduo é uma pessoa só, grupo social, vários indivíduos, sociedade, vários grupos. A parte de convívio social é isso. A parte do meio ambiente, você chega na prova lá, está perguntando, né, o que é o meio ambiente. Então está explicando aí, ó, que o meio ambiente é tudo que nos cerca, né? Tem o ar, a água, as árvores, os animais, incluindo nós, seres humanos. E aí o homem, seja por necessidade ou vaidade, ele vem modificando drasticamente o meio ambiente onde vive. E aí fala que poderá causar a médio prazo catástrofes capazes de alterar o ritmo natural de desenvolvimento do meio ambiente, né? E essa prova nossa, a parte do meio ambiente é voltada para a poluição dos veículos, né? Vem falando aqui, ó, que a poluição então é a alteração desfavorável do meio ambiente pelos subprodutos resultantes da atividade humana, que todos nós poluímos o meio ambiente de alguma forma, né? E aí o que pode ser feito para reduzir, né, ou amenizar a quantidade dessa poluição?
Aí fala um bom exemplo que é separar o lixo orgânico de reciclável. É coisa que a gente já sabe, aprende lá na escolinha, né? Lixo reciclável com lixo que não tem como reciclar, aquelas coisas lá. Tem até as lixeiras de cada cor, de material orgânico, de vidro, de esses trem lá. Então fala aqui que além do lixo, temos a poluição do ar, poluição sonora. É essa aqui que para nós serve na prova. Essa aí, ó. Poluição do ar, poluição sonora, causada pelos veículos, poluição da água. Aí esses três últimos causados principalmente veículos automotores que consomem combustíveis fósseis, minerais, e as indústrias de bens de consumo aí, ó, vem tentando melhorar isso, né? Os veículos automotor hoje é o maior poluidor do planeta, né? Fala que a gente paga caro pelo conforto oferecido pelos carros, caminhões, ônibus, né? Tem veículos movidos a álcool, que hoje em dia é o etanol, é a gasolina, diesel, gás natural, que vão deixar na atmosfera aí o monóxido de carbono, gás carbônico, hidrocarboneto, óxido de nitrogênio, aldeídos, chumbo, né? Só coisa braba que fica na atmosfera aí, ó. Na prova tem uma questão que fala assim, qual o combustível que mais polui, qual que menos polui? Então o nível de poluição dos combustíveis, primeiro é diesel é o que mais polui, né? Depois vem a gasolina, tem o etanol, o GNV, que é o gás natural veicular, né? Esse ainda não é tão usado aí. E está ficando até para trás, porque hoje está vindo os carros elétricos, está passando na frente dos veículos a gás, né? Hoje tem muito aí dos veículos elétricos. Isso aqui também é importante saber que na mecânica vem isso aqui, ó, né? Nós falamos lá na mecânica, o canister, o catalisador, sonda lambda. O canister, ele fica no escapamento. A função dele é transformar os gases tóxicos em gases menos tóxicos. O catalisador, né, também fica e ajuda a reter as impurezas aí, ó. O canister, a injeção eletrônica, ela mede a quantidade de combustível que vai misturar com ar. O canister, ele mede a quantidade de ar que vai misturar com combustível, né? Tem a sonda lambda, mede a quantidade de ar aí, catalisador, né? O kit GNV, que é o gás natural veicular, o silenciador do ruído, a injeção eletrônica. Vocês lembram? A injeção ela veio para substituir o carburador. Tem que saber esse trem aí, ó. Aí vem aqui então os gases aí, ó. Teve uma questão na prova que estava assim: qual gás que não é tóxico, mas o excesso dele na atmosfera pode provocar o efeito estufa? É aqui, ó, o monóxido de carbono. Monóxido de carbono não, o gás carbônico aqui, ó. Ah lá, não é tóxico, mas existe hoje na atmosfera 750 milhões de toneladas desse gás, o que vem provocando o efeito estufa. É o CO2. O monóxido de carbono, esse é brabo. E aqui, ó, não tem gosto, nem cheiro, nem cor. Olha que trem doido. Isso entra na corrente sanguínea, né? Eliminando o oxigênio do sangue aí, ó, e mata a pessoa assim, ó, sem a perceber, causa asfixia. Por isso que fala aqui, ó, não ligar o motor do veículo em locais fechados, como garagem, né? Aí tem o hidrocarboneto, gerado da evaporação do combustível, dióxido de nitrogênio, mas os mais importantes que vêm em prova, esses dois aqui, ó. Qual gás que ao ser inalado pode matar a vítima por asfixia? Monóxido de carbono. Qual gás que não é tóxico, mas o excesso dele na atmosfera provoca o efeito estufa? O gás carbônico. O canister, aqui, ó, colocado na saída do tanque, absorve o vapor de combustível e envia para a câmara de combustão. Pode perguntar na mecânica também, ó. Então tá aqui o canister, a função dele aqui, ó. E o print? Catalisador, localizado antes do escapamento, transforma os gases tóxicos que saem do motor em gás carbônico. Essa quilometragem aqui não precisa saber, não. Sonda lambda mede a quantidade, né, a concentração de oxigênio, né, nos gases expelidos pelo motor, transmite a qualidade desse para a injeção eletrônica. A injeção veio para substituir quem? A injeção veio para substituir o carburador. A injeção eletrônica aqui, ó, veio para substituir o carburador, é mais econômica e polui menos,
Aí vem falando aqui dos carros biocombustíveis, né, que fala os carros flex, né, álcool, gasolina, o GNV, que é o gás natural veicular, né, vem falando aqui que os veículos, recentemente, os veículos totalmente elétricos vem ganhando força aí, ó. Né, tem um com a marca famosa aí, já tá aparecendo para todo lado aí, ó. Os carros elétricos, é filé demais. Silencioso é o que fica aqui, ó, abafa o barulho do escapamento. O pessoal da moto que é danado para arrancar o miolo, né, do escapamento, que fica fazendo um barulho chato, menino. E sem contar que dá multa, né? E a pessoa pode até ter a permissão dela cancelada por causa desse escapamento barulhento aí, ó. Então aqui, ó, é muito comum, porém prejudicial ao meio ambiente, o lixo atirado pelo condutor, passageiro, né, dos veículos nas vias públicas, abandonar objetos às margens das rodovias, infração de trânsito, isso aqui, ó, 4 pontos na carteira. Fala que segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, os níveis de ruídos aqui toleráveis vai de 35 a 45 decibéis. Isso é para descanso e sono. 45 a 55 decibéis é suportável. 55 a 80 a saúde começa a ser afetada. 81 a 120 decibéis é profundamente afetada. Acima de 120 vai causar surdez irreversível e dor de cabeça, insônia. E isso pode acontecer de cair na prova. Se caiu uma vez, cai de novo. Vocês metem um print na tela aí para depois vocês decorar esse trem aí. Aí fala que nas vias terrestres abertas à circulação, o nível de pressão sonora que não pode ultrapassar 80 decibéis a uma distância de 7 metros. Exemplo de poluidores aí, ó, do som aí sonora: buzina, alarme, sinalizador de marcha ré, que é obrigatório ter em ônibus, caminhão, motor, escapamento das motos sem o abafador lá, o miolo. Aqui, o veículo automotor são grande fonte de poluição. Trafegar com escapamento desregulado é grave, ó, 5 pontos. Som alto também é grave. Usar indevidamente buzina, buzinar em porta de hospital, né, asilo, colégio, infração leve. Era para ser mais, né? Só 3 pontos. Era para ser pelo menos grave. Poluição térmica, fala aqui da chuva ácida, né? Camada de ozônio, efeito estufa. Fala aqui, ó, chuva ácida. Na prova tinha uma questão dessa aqui, ó. Né? Fala que o dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio estão presentes na natureza devido à decomposição de plantas, erupções de vulcão. Seu efeito na natureza não chega a ser danoso devido à pouca quantidade expelida. Né? E esses mesmos gases também são expelidos pelas chaminés de fábrica, escapamento de veículo, formando essa chuva ácida. Ela cai na terra, contamina a água, provocando aqui o desfolhamento das árvores. Efeito estufa, fala aqui, ó, vai causar danos no solo, planta, desfolhamento, causa desertificação, destrói construções, monumentos de metais, né? Corrosão, polui rios, fontes de água, pode aí prejudicar diretamente a saúde do ser humano, causando doenças pulmonares. Então é feito a chuva ácida aí, ó. Não é toda a chuva é ácida, mas tem lugar que ela, né, mais diminui o pH do solo. Camada de ozônio, fala aqui, ela protege a terra contra os raios ultravioleta emitidos pelo sol. Alguns produtos fabricados pelo homem, o CFC, que é o clorofluorcarbono, isso aqui destrói a camada de ozônio, né, que causa aí o chamado, né, vem causando aí o chamado buraco na camada de ozônio. CFC, isso aqui para a prova aqui não. Efeito estufa, na prova, resumindo essa página aqui, ó, para a prova, quando pergunta lá o que é o efeito estufa, aí aqui embaixo, aqui, ó, resumindo,
Efeito estufa é o aquecimento das camadas inferiores da atmosfera. Fala que com excesso da poluição causada pelos veículos, fábricas, além de queimadas, aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Mas guarda isso aqui, ó. Efeito estufa é o aquecimento das camadas inferiores da atmosfera. Mais aqui. Produtos perigosos. Fala aqui que, embora cercado de inúmeros cuidados, pode acontecer acidente com esses veículos e ele está poluindo aí a água, o ar. Então, para transportar produtos perigosos, a pessoa tem que fazer um curso que é chamado de MOP, que é Movimentação e Operação de Produtos Especiais. A pessoa aqui tem que ter carteira, pode ser B, C, D ou E. Esse curso tem validade de 5 anos, a pessoa tem que ser maior de 21 para trabalhar com esses veículos, com o transporte desse tipo de carga. Veículo que transporta produtos perigosos, fala que tem que ter o painel aqui, ó, indicando o rótulo de risco, o painel de segurança indicando a classe e o risco do produto. Aí tem essas classes aqui também, não tem necessidade de saber, eu preciso saber que são 9 classes, mas quais são elas aqui, isso aqui não dá para decorar, até porque no caminhão já tem lá a placa indicando qual produto que está sendo transportado. E tem aqui explosivos, substâncias tóxicas, corrosivos. Os órgãos responsáveis pelo controle ambiental, tem o IBAMA, CONAMA, CISNAMA, o PROCONV aqui, ó, que é o Programa de Controle da Poluição do Ar causada pelos veículos automotores. Quem controla a poluição do ar causada pelos veículos automotores? Então eu tenho que saber aqui, ó, que é o PROCONV. IBAMA, CONAMA, CISNAMA. Então o PROCONV, ele está diretamente relacionado aí a controlar a poluição causada pelos veículos automotores. Todos aqui são órgãos ligados ao meio ambiente. E o Programa de Controle da Poluição dos Veículos Automotores, que é o PROCONV. É o que eu falei. Então aqui ele estabelece o cronograma de redução gradual da emissão de poluentes. Principalmente aí os veículos pesados, que utilizam óleo diesel, ônibus, caminhão, o diesel. Você lembra que eu falei lá? Ó? Vocês lembram aí? Ó? Combustível que mais polui é o diesel. Aí vem falando aqui que o etanol, o álcool e o etanol, ele pode ser obtido, no nosso caso aqui é utilizado a cana de açúcar, mas também pode ser fermentado pelo milho, beterraba, mandioca, batata doce. No Brasil, matéria-prima utilizada para a fabricação do etanol é a cana-de-açúcar. Aí fala aqui da fotossíntese da cana, usina de etanol, combustível. Vinhaça ou vinhoto é a sobra fracionada da cana-de-açúcar. Isso aqui também é poluente. Fala que a cada litro de álcool são produzidos 10 a 15 litros de vinhaça. E nesse caso aqui, ó, é poluente essa vinhaça ou vinhoto. Isso polui também. Aqui é só uma curiosidade, tempo de degradação de cada produto aqui, ó. Para a prova também, isso aqui não tem necessidade de saber não. Mas aí, vem falando aqui, ó, com o objetivo de reduzir impactos ambientais, quanto à poluição atmosférica, sonora, o Código de Trânsito Brasileiro traz punições aí, para quem causa. Igual que curioso essa punição aqui, ó, usar o veículo para arremessar sobre pedestre, água ou detrito. É infração média. Utilizar buzina fora de horário é infração leve. Jogar lixo para fora do carro é infração média. Essas infrações na prova que é chatinho, viu? Saber sobre essas infrações. Tem que decorar isso aí. Olha lá, usar o veículo, equipamento, som, transitar com o veículo danificando, derramando combustível, óleo, é gravíssimo.
né? Então, poluição é qualquer alteração no meio ambiente, causando prejuízo à flora, fauna e meio ambiente. Poluente é o elemento que provoca a poluição e agentes poluidores são aqueles que são fontes de poluição. Né? Então, eu tenho que saber o que é a poluição qualitativa, que é a presença de substância estranha, e poluição quantitativa é a variação da quantidade de uma substância que já existe, né? E as partículas de carbono caem na Terra aí, combinando com desencadeia várias reações químicas. O catalisador, falando de novo aqui, faz a filtragem química dos gases. Mais o que? Então é isso, né? Então nós conseguimos ver aí mecânica, primeiros socorros, meio ambiente. Mecânica são 2 perguntas, meio ambiente também são 2 questões e primeiros socorros são 3 questões. É muito importante fazer bastante simulado para poder ir reforçando nessas questões aí, fazer bastante exercício para poder chegar na prova lá e dar bom. Valeu, até mais. Próxima aula a gente tamo junto aí de novo.